Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui. O tempo de você fica de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez conta, no caso, para você se aposentar por tempo de contribuição, idade, né? Essas aposentadorias que tem depois da reforma, que é aposentadoria por pontos, aposentadoria por pedágio. Será que esse tempo que você ficou de benefício vai contar para isso? Pois é. E outra dúvida muito grande, né? Quando é possível você converter, por exemplo, o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez? Bem, para você fazer isso é preciso que você esteja recebendo o auxílio-doença. Houve uma época que se você ficasse 2 anos recebendo o auxílio-doença, o próprio INSS ele já convertia para aposentadoria por invalidez automaticamente, né? Porque ele reconhecia, depois de 2 anos, você recebendo o auxílio de incapacidade temporária, que não era mais temporária, né? Você está 2 anos recebendo, quer dizer, é algo que você tem que vai ficar permanente. Então ele reconhecia e ele mesmo fazia a conversão. Hoje já não funciona mais assim, tá, pessoal? Hoje é muito difícil para um perito do INSS, você chegar na perícia com um protocolo de auxílio-doença e ele reconhecer a aposentadoria por invalidez é muito difícil. O que ele vai fazer, mesmo reconhecendo que é uma incapacidade total e permanente, ele vai te jogar lá para a reabilitação profissional. E acontece que tem muita gente aí acontecendo, né, em análise aí na reabilitação profissional há anos. Por quê? Porque o programa está desestruturado, né? Não tem condições de reabilitar ninguém, não tem condições de readaptar ninguém para o mercado. Está muito difícil, né? Muitos de auxílio-doença, muitos de aposentadoria por invalidez, que também pode ser chamada para reabilitação profissional, já passaram inclusive por entrevista aí com assistente social e continuam aguardando estar em análise, tá? Bom, quanto tempo uma pessoa pode ficar recebendo benefício no INSS, né? Bom, cada caso é um caso, né, pessoal? Hoje em dia existe aí uma análise documental, né, que é aquela que você recebe o benefício sem precisar fazer uma perícia presencial, mas tem prazo, tá? O prazo de 180 dias, né? Não é permitido, por exemplo, uma renovação após o período. Se houver necessidade de você continuar afastado, você pode pedir a prorrogação aí 15 dias antes do vencimento do benefício, mas a partir de abril, né, provavelmente os benefícios que você pede prorrogação hoje a cada 30 dias você tem que pedir, mas a partir de abril provavelmente você vai ter que agendar uma perícia presencial, tá? Dependendo do tipo de doença, as aposentadorias podem sair mais rápido, né? E a aposentadoria por invalidez, o tempo que você recebe é importante, porque nós no decorrer do vídeo nós vamos falar aí com relação a esse tempo de validade da aposentadoria por invalidez. Você tem que tomar algumas medidas para que esse tempo ele conte como tempo de contribuição, tá? Doenças que podem transformar o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez é aquelas doenças que nós já citamos várias vezes, né, reconhecidas pelo INSS, pelo Ministério do Trabalho e Justiça, né? Alienação mental, hanseníase, esclerose múltipla, epilepsia, lúpus, agora foram adicionadas aí a depressão, ansiedade, são diversas doenças, né? Um total de mais de 27 doenças. Nós temos um vídeo que eu cito todas essas doenças, e alguns vídeos atrás, vale a pena você dar uma conferida aí no canal. Bom, agora é verdade que o tempo que você ficar afastado recebendo benefício conta para aposentadoria? Sim, pessoal, esse período de afastamento, por exemplo, de auxílio-doença, ele pode ser sim computado para o tempo de contribuição na hora que você for se aposentar. Considerando, né, que o benefício por incapacidade tem para carência, né, e contribuição, está no artigo 55 da Lei 8.213 de 1991, que prevê que poderá ser computado o tempo de serviço do segurado, né, o tempo intercalado em que esteve recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Bom, o que quer dizer intercalado? Você pode receber o auxílio por doença, ter retornado ao trabalho, depois de algum período você retorna e recebe o auxílio-doença, quer dizer, você ficou no INSS, voltou a contribuir, né, para a aposentadoria, retornou para o INSS, e isso é considerado intercalado, tá? Quem está encostado conta como tempo de contribuição, né? Não importa se é
uma incapacidade temporária ou uma incapacidade total e permanente. Isso também para fins trabalhistas, inclusive para rescisão de contrato, tá? Não é somente para aposentadoria. Em alguns casos, você vai ver aqui, nós vamos falar aqui nesse vídeo com relação a isso. Quando esse período também ele entra na rescisão, tá? Quem está de auxílio-doença, né? É importante saber, né, que depende o tipo de auxílio-doença, né? Ele vai ter um cálculo diferenciado. Por exemplo, o auxílio-doença, se ele for acidentário, então o cálculo para aposentadoria ele vai ser de 100% na média de todos os seus salários, né? Reconhecido desde julho de 1994. O que é mais vantajoso, o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez? Para cálculo, né? Ambos os benefícios utilizam a mesma afiliação, tá? Isso acontece depois da reforma da Previdência, que praticamente deixou aí o auxílio-doença mais vantajoso no cálculo, né? Que a aposentadoria por invalidez, quem se aposentou depois da reforma da Previdência teve uma perda enorme aí, né? O que ganhava quando estava na ativa passou a receber aí 60%. Com o auxílio-doença não, continua uma média de 91% aí que as pessoas conseguem receber, tá? Bom, o segurado que precisa estar de auxílio-doença, né? Ele pode estar relacionado com o trabalho ou não. Por conta disso, a incapacidade para o trabalho pode ser parcial, temporária e ter chances de recuperação. Para a CLT, o afastamento ele deve constar quando é mais de 15 dias, né? Que esse segurado, mesmo se for 15 dias intercalado, tá, pessoal? Nós já explicamos isso. Você não precisa pegar 15 dias atestado, você pode pegar 5, mais 5, mais 5, desde que seja no mesmo CID, dentro do prazo de 60 dias, você já pode solicitar o benefício do INSS. Já os contribuintes individuais, né, que são os autônomos, o auxílio-doença é pago pelo INSS desde o primeiro dia de afastamento, tá? Agora, com relação ao INSS, a regra de tempo, né, que o auxílio-doença conta para aposentadoria se intercalar no período de trabalho. Ele também traz uma seção em que o tempo, né, conta menos se a pessoa não intercalar esse período. Olha aí, ó. Para ficar mais organizado, eu vou continuar explicando. A regra é o seguinte: o INSS diz: o tempo de recebimento de auxílio-doença previdenciário, que é, no caso, ele está falando aí do B31, né, que é um acidente, uma doença que vai deixar temporariamente afastado, mas ela não tem nenhuma ligação com a sua profissão, né? Ela conta como tempo de serviço para aposentadoria se a pessoa intercalar esses períodos, como eu falei agora há pouco. Agora veja bem, se o auxílio-doença ele for devido aí a condições de trabalho, devido a uma doença que esse segurado ele contraiu devido à exposição que ele tem no trabalho, já muda completamente de figura, tanto no cálculo, que ele vai receber 100%, e esse período ele é 100% computado, no caso aí, como contribuição para você somar para tempo de aposentadoria, tá? Então, é bem importante a pessoa saber disso, para que ele possa exigir na hora os seus direitos, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes a própria empresa ela não tem interesse que esse auxílio-doença, no caso, ele seja relacionado com a profissão. Eles fazem de tudo, eles mandam um batalhão de advogados para quê? Não, ele se machucou, ele já tinha essa doença e pegou no final de semana, ou quando ele entrou na empresa, quer dizer, eles têm um batalhão de advogados para defender os interesses da empresa, tá? Esse tipo de auxílio-doença acidentário, ele é o B91, tá? Ele é o B91 e ele não precisa intercalar para a pessoa ter esse tempo computado para casos de aposentadoria, diferente do B31, tá? Bom, o exemplo, por exemplo, é um professor que descobre que tem câncer e ele precisa se afastar por um tratamento, né? O auxílio-doença B91, ele não possui carência, é uma vantagem em relação ao auxílio-doença comum, tá? Que precisa de carência. É concedido em casos de doença e acidente que tem relação com o trabalho. Esse professor e o motoboy, por exemplo, sofreu um acidente quando está indo para o trabalho.
EB31 é um auxílio doença que não está relacionado ao trabalho, ou já pode ser considerado, né, no caso aí, o acidente de trajeto, como um auxílio doença relacionado à profissão? É claro que é o B91, pessoal, né? Esse office boy, a partir do momento, ou você, a partir do momento que você está indo para o ponto de ônibus, acontece um acidente, você está dentro do ônibus se dirigindo para o trabalho ou retornando do trabalho para sua casa, a empresa é responsável. Qualquer coisa que acontecer com você dentro desse trajeto é considerado acidente de trabalho. Então muita gente não sabe disso e acaba perdendo aí oportunidades. E é o que eu falei, a empresa ela não quer assumir, não, nós não temos nada a ver, ele estava num caminho diferente, aí você tem que comprovar. É claro que você vai lutar, né? Em muitos casos vai precisar entrar na justiça, né, para comprovar tudo isso, mas é possível, tá? Bom, pessoal, caso você seja prejudicado de alguma forma, ou o INSS não reconheça esse tempo, né? Porque quando você volta, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez ou do auxílio doença, é necessário você voltar a contribuir, por quê? Para constar esse período, é o tempo intercalado, né? Você ficou afastado, aí volta a contribuir. Você se afasta, volta a contribuir. Isso é intercalado, é o que o INSS diz. A partir do momento que fizeram a primeira contribuição, esse tempo de afastamento, ele já vai constar lá no seu CNIS, né? Que você pode tirar aí pelo portal Meu INSS, que é o extrato desde o seu primeiro emprego, desde a sua primeira contribuição. Ali tem todo o seu histórico profissional, o valor que você contribuiu, o tempo que você contribuiu. Se a empresa deixou, por exemplo, de depositar, você já vai saber através do CNIS. Você pode, inclusive, já contratar um advogado para ir atrás disso, né, para não ter problema na hora da aposentadoria. Então, são informações importantíssimas para todo segurado, tá? Eu espero que esse vídeo tenha sido valioso, que o conhecimento tenha sido produtivo, que ajudou você a entender como tudo isso funciona, né? Que é o que eu sempre falo, INSS não é para amadores, pessoal, né? Quanto mais informação você tiver, mais protegido você está de passar aí por diversos problemas aí do INSS. Então, para você que está chegando a primeira vez aqui no nosso canal, seja bem-vindo. Você pode aproveitar todos os conteúdos, são mais de 1.700 vídeos à sua disposição, tá? Todos relacionados a problemas, a situações que acontecem no dia a dia no INSS. É importante, é um conhecimento valioso. Se você gostou da maneira que nós trazemos aqui o conteúdo, como informamos, dá um like no vídeo, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para você ser sempre beneficiado, né, em primeira mão com um novo conteúdo. Pode ser uma informação aí que você está aguardando dias, semanas ou até meses para resolver um problema, e nós vamos te ajudar a fazer isso, como nós já ajudamos muita gente, graças a Deus, tá? Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo, muitos interagindo com o canal, desde lá do início, desde o primeiro vídeo, né? Eu só tenho a agradecer, muito obrigado. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, com muita força para nós superarmos aí todas as dificuldades, continuar acreditando, fazendo as nossas preces e tendo a certeza que um dia tudo vai melhorar, tá? Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.